Eu sou Maria Lúcia Gelli e esse é mais um vídeo da série Como usar a oratória para alavancar a sua carreira. Nesse vídeo eu vou falar para você da importância de usar o treinamento para uma boa oratória. Treinar a sua apresentação é o terceiro passo do método Calvin de apresentação, que eu desenvolvi e que ele tem 6 passos. Nós já falamos nos outros vídeos dos 2 passos iniciais. O primeiro deles, conhecer muito bem o assunto. O segundo passo do método Calvin é preparar e planejar a sua apresentação. E o terceiro passo agora, que a gente vai conversar, é a importância da gente treinar antes de se apresentar. Quando eu falo em treinar, eu estou dizendo em checar antes todas as informações, todas as nossas apresentações, toda a nossa apresentação, antes da gente entregá-la, antes da gente comunicar. Eu gosto de dizer sempre isso. A apresentação, eu estou dizendo qualquer uma delas, uma conversa, uma entrevista, apresentação de um projeto, uma palestra, um treinamento, não importa, uma reunião de equipe, a sua comunicação, qualquer que seja. Quando eu treino, o que acontece? Eu consigo checar se a minha linha de raciocínio está bacana. O que eu quero dizer com isso? Quando você está na fase de planejamento, você coloca toda a tua linha de raciocínio, o planejamento é isso, de uma forma lógica, coerente. Então você pega o seu conteúdo e organiza ele ao longo da sua apresentação. Isso é 10. Só que eu sempre brinco que o papel pode tudo, o papel aceita tudo. É na hora do treinamento, da terceira etapa, que eu vou checar se realmente minha linha de raciocínio está bacana. Porque muitas vezes, quando eu escrevi, legal, eu falo desse assunto, depois desse, depois outro, está funcionando bem. Só que a hora que eu começo a treinar, começo a falar, eu vejo que não. Aquele assunto que está no terceiro momento, podia estar no primeiro, na verdade, podia estar no meio. Quem usa slides, às vezes você coloca os slides e fala, show, tá show de bola. Quando você começa a treinar a apresentação, você fala, cara, esse slide está duplicado. Eu já cheguei no ponto, eu não preciso mostrá-lo, ou ele pode vir para frente, ou ele pode ir para trás. Eu só vou fazer uma peneira bacana disso no momento que eu estiver treinando. Enquanto eu estou só planejando, eu não percebo isso tanto. Vamos dizer o seguinte, que o treinamento é o momento da excelência, a hora que eu uso realmente uma peneira para pegar todos os detalhes e corrigi-los. Como é que eu posso treinar? Você pode treinar falando sozinho, você pode treinar no espelho, alguém te escutando, você pode se filmar, não importa. O que importa é você checar toda a sua apresentação antes realmente de entregar. Então vamos lá. Durante o treino eu posso então checar minha linha de raciocínio, eu posso checar se eu tenho todas as informações necessárias para isto. Eu vou checar os meus recursos didáticos. Por exemplo, eu escolho usar vídeos, vou checar o vídeo, o som, às vezes os slides, um flip chart, a lousa, o recurso que você for usar. É no momento do treinamento que eu vou ver se está tudo funcionando bacana. E até muitas vezes próximo da minha apresentação. Eu me lembro de uma cena muito difícil que eu vivi, mas muito interessante didaticamente falando. Eu fui fazer uma palestra para uma empresa e eram 250 pessoas do público, interlocutores. E eu sempre chego antes, bem antes, para poder me situar, né, saber como é que vai ser o espaço, checar os recursos que eu estou levando, né. Naquela palestra especificamente, você não podia usar teu notebook, você levava o pendrive, então checar se estava tudo certo. E um pouco antes da apresentação, de começar realmente o evento, chega um outro consultor, muito simpático, e ele chegou antes também, sentou comigo lá e fomos conversando, ele entregou o pendrive para a pessoa que estava coordenando o evento. E ele continuou conversando, foi me dando um pouco de agonia, porque eu falei, cara, ele não está checando nada antes. E eu perguntei a ele, eu falei, escuta, você não vai checar se o pendrive está tudo certo? Ele falou assim, não, agora já, esse momento eu vou no momento de relaxar. Já entreguei aí, está tudo bem. E ok. A minha apresentação era antes que a dele. Eu fiz minha palestra, quando terminou, como o assunto dele era muito interessante, eu fiquei um pouco mais para poder ouvi-lo. E ele foi se apresentar. Então, logo no início, você acha que alguns 5, 7 minutos aí da apresentação, entrava um vídeo na apresentação dele. E ele avisa, mostra que o próximo slide é um vídeo, mas o vídeo não entrou. O vídeo, o pendrive dele não era compatível o sistema com o notebook que estava sendo apresentado. E foi um ruído imenso na apresentação. Ele começa a falar, não, o vídeo não entra, mas cadê o vídeo? Não está passando, e aquilo. Imagine 250 pessoas prontas para te ouvir. E ele completamente confuso e ali tentando administrar. Chegou um momento que ele falou, deixa, esquece o vídeo, vamos seguir sem passar o vídeo. Não precisava disso. Se ele tivesse treinado, checado antes, um pouco antes, ele ia perceber com certeza que o pendrive não estava funcionando, que o vídeo não ia passar. Né? Então, só isso. Só o treino e essa checagem já dava para ele uma condição de sucesso diferente do que ele viveu. Tá?
Então, muito bem. Eu criei um checklist. Um checklist com 4 questões básicas para você fazer antes da tua apresentação e dar uma checada se está tudo funcionando bacana. Vamos ao teste, vamos a essas questões. Questão número 1. Sua fala está dentro do tempo previsto? Olha como isso é importante. Na hora que você preparou seu conteúdo, você preparou ele dentro do tempo que você tem para falar? Quando a gente não faz isso, pode acontecer 2 coisas. Veja só, você pode ter um tempo maior e pouco conteúdo. Então você termina a tua fala e ainda sobrou tempo para você se apresentar. O que acontece com o público? Que ele percebe, cara, não conhece muito. Nossa, está faltando conteúdo, não foi boa a apresentação. E às vezes não é nada disso, o conteúdo estava correto mesmo, mas você não dimensionou no prazo que você tinha. Ou o inverso, tem muito conteúdo para pouco tempo, para o tempo que você tinha. Então no final, sabe que as pessoas sabem que o profissional acaba fazendo? Ele corre. Como ele vê que o tempo está acabando, ele começa a correr, acelerar a sua fala. E as pessoas percebem que está pulando, está falando correndo. Ou quando tem slide é pior ainda, porque começa a passar os slides de qualquer maneira e o público percebe. E pior, quando a gente passa muito mais conteúdo com o que a gente tem no tempo, sabe o que a gente acaba não fazendo? Que nós conversamos no outro vídeo, que foi no segundo passo, que é a matriz dos 3 elementos. Eu acabo não conseguindo terminar legal. Eu falei para você da importância do final, da gente concluir com muita força. Como o tempo passou e eu estou correndo, eu vou terminar de qualquer jeito. E eu não vou conseguir que a plateia, que o público perceba, uau, belíssima apresentação. Então, a chave é eu fazer meu conteúdo, preparar meu conteúdo dentro do tempo. E no treinamento eu vou checar se realmente eu estou fazendo, se está dentro daquilo que eu previ. Por quê? Também tem uma coisa interessante. Quando a gente escreve, é um tempo X. Quando a gente fala, esse tempo pode diminuir ou aumentar. Depende do que eu incluo na minha conversa, na fala, na minha comunicação. Onde eu vou saber isso? Treinando. Ponto. É ali que eu vou saber se está de acordo. Muito bem. Questão número 2. Os recursos que você definiu usar estão de acordo com o teu tema? Recursos esses, som, vídeo, exercícios, dinâmicas, não importa. Estão de acordo? Por que isso é importante? Porque nem todo tema que você vai falar precisa de recurso visual, por exemplo. É muito comum, e uma pena isso, você vê profissionais fazendo uma apresentação, falando muito bem, dominando o assunto, mas eles trazem um monte de slides para isso. Você vê às vezes uma apresentação de 15 minutos com 50 slides. Acaba sendo um baita ruído, não precisa. As pessoas estão muito mais interessadas na fala do que em um monte de slides passando. Então, nem todo tema precisa de um recurso, de uma parafernália, muito grande para poder ser encantador. Às vezes uma voz, com emoção, uma fala firme, um domínio do assunto, está dando conta. Agora, tem temas que não, precisam sim de recursos visuais. Um exemplo disso é quando você usa os números. Quando você fala de estatística de números, é muito importante você trazer isso num flipchart escrito, num slide, numa lousa, porque números a gente consegue entender melhor quando você tem um apoio visual e você consegue reter melhor essa informação. Então, por isso, essa questão 2 é muito importante. Você pensar nos recursos de acordo com o tema que você está trazendo, que cabe para aquele tema usar. Tá? Terceira questão. Você tem todas as informações que você precisa para o seu tema? Não é que você vai usar tudo, mas é importante você saber mais do que você está falando. Porque se alguém tem alguma dúvida, quando o público pergunta ou quer saber mais, você está pronto ali com informações para poder oferecer. Quer ver um exemplo que acontece? Imagina que você vai fazer uma apresentação de um projeto para a diretoria, por exemplo, da empresa. E você já sabe de antemão que é um grupo que não tem muito tempo, você vai imaginar que tem 20 minutos para fazer sua apresentação, mas que gostam de informações. Tá? Mas a tua apresentação vai ser mais objetiva, você não vai ter muito tempo para dizer como você conseguiu aqueles números. Você vai apresentar os números, mas você não tem como dizer qual foi a origem deles pelo tempo que você tem de apresentação. Mas você já sabe que é um grupo interessado, que esta questão de da onde veio esses números, da onde vieram esses números, vai poder aparecer. Eu levo junto. Faço minha apresentação de forma objetiva, concisa, dentro do tempo que eu tenho. Mas quando as perguntas vierem, eu digo, acabou, respondo agora. Eu tenho essa informação já às mãos. Isso é muito bacana. Não fica aquela história assim, eu tenho sim, mas está lá no escritório, eu não trouxe, eu achei que não precisava, a minha apresentação não ia dar tempo de eu falar. Olha a coisa feia.
Nada. Você faz sua apresentação no tempo que você tem, mas você deixa guardado, né, na manga do colete, para qualquer momento você, se houver uma pergunta, se houver tempo, você poder explanar mais o teu assunto. Tá? Terceira questão. Última questão para fechar nosso teste básico aí de treinamento, para checar se está tudo bacana. Você conhece esse público? É muito importante a gente conhecer para quem a gente vai falar. Seja na linguagem, para poder adequar minha linguagem. Então imagina assim, eu tenho um público leigo. Eu vou falar explicando melhor o que eu estou dizendo. Não, o meu público conhece muito bem o que eu estou falando. Quer dizer, eu posso falar sopas de letrinhas aqui, que ele vai me acompanhar na mesma situação. Vai conseguir acompanhar e entender o que eu estou falando. Show de bola. E a segunda coisa que eu tenho que alinhar com o meu público é saber qual é o interesse dele. Ele está interessado que eu explane muito o assunto? Não, ele está interessado que eu seja mais objetivo? É um público que gosta muito de receber informação com vídeo? Eu vou oferecer. É um público analítico, que eu vou me deter mais tempo para poder explicar? Não, é um público muito objetivo, ele não quer muita enrolação. Então, se eu ficar contando muita história, nossa, ele não vai se interessar. Como é que eu vou poder alinhar, azeitar minha apresentação e sabendo quem é esse público que eu vou falar? Porque eu entro na vibe dele, na mesma vibe, na mesma sintonia, e ele vai estar super aberto para poder receber essa informação. Quando essa vibe quebra, quando eu não entro em sintonia, o que acontece de cara com o meu público? Desinteresse. E a gente não quer que o outro se desinteresse em nos ouvir. Então, não esqueça, para você alinhar muito bem a sua apresentação, siga as 4 questões, né? O teste para você saber se realmente está tudo funcionando bacana. E lembre-se, eu vou chegar a isso, eu vou checar e vou conseguir essa informação no momento que eu for treinar. Então, a super dica de hoje: não pule a etapa do treinamento do teu método Calvin para poder checar se está tudo funcionando bacana. Use o treinamento como etapa importante da tua apresentação. Bacana? Valeu a dica? Então show! Curte aqui, dê seu comentário, faça seu comentário, adoro ver os comentários. Vá para o site, lá tem uma área VIP bacana que você vai poder mandar um vídeo seu para eu poder analisar, te dar feedback como é que está funcionando. As instruções estão todas lá. Fazer perguntas, tem outros vídeos, tem texto, vai ser muito bacana e eu vou gostar de te receber lá no site. Tá bem? Então tchau! Espero você no próximo vídeo, não perca!